Oi, pessoal, passando aqui rapidinho, apenas para compartilhar com vocês algumas reflexões advindas de dois livros e, consequentemente, citados após um bate-papo que participei do Clubhouse na sala da professora e neurocientista Carla Tiepo, que tive a felicidade também de ser minha professora na pós-graduação em Neurociência e Comportamento, em que o título da sala, o tema é Neurociência para Todos, democratizando de fato a neurociência, enfim, e o assunto ele foi se direcionando para essa sociedade de ganhadores e perdedores, vamos dizer assim, E aí eu me lembrei e citei, inclusive ali no diálogo para os colegas, duas referências, na verdade 3 referências bibliográficas, mas 2 em especial que eu queria compartilhar aqui com vocês, que tem muito a ver. A primeira delas é aqui do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han é um sociólogo, eu já falei em outras lives, em outros vídeos, em outros momentos, em aulas, em mentorias, enfim. Byung-Chul Han é um filósofo coreano, naturalizado alemão, que além do livro Sociedade do Cansaço, tem outros livros muito interessantes e bastante complexos. São livrinhos assim, pequenininhos, fáceis, assim, rápidos de ler, entretanto não tão fáceis de compreender, assimilar o conhecimento. Então você lê, relê, você pesquisa, é necessário ter um determinado repertório, mas é muito engrandecedor. Aliás, para quem me conhece, e sabe que eu estudo há muitos anos Zygmunt Bauman, em muitos dos livros, muitas de suas obras citou Byung-Chul Han, e foi por meio de Zygmunt Bauman que eu conheci as ideias de Byung-Chul Han, que ainda é vivo, obviamente, tá? Porque Bauman faleceu em janeiro de 2017. Nesse livro, A Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han ele fala dessa questão dos ganhadores e perdedores frente a uma sociedade do desempenho. Segundo ele, vivemos a sociedade do desempenho e não mais a sociedade disciplinar, que é aquela sociedade de Foucault, aquela sociedade do controle, aquela sociedade sólida de Zygmunt Bauman. Vivemos uma sociedade líquida, segundo Zygmunt Bauman, e segundo Byung-Chul Han, do desempenho, uma sociedade onde tudo é possível, talvez por que não dizer da positividade tóxica. Por que tóxica? Se eu penso que tudo é possível, porque uma pessoa faz, eu também tenho a capacidade de fazer, eu tenho todas as possibilidades, eu deixo de questionar a questão das realidades. Eu deixo de questionar a questão das influências, das injustiças ou justiças relacionadas a essas realidades. E aí a gente também tratou sobre a questão de meritocracia, que aqui ele fala também. A meritocracia é sim algo a ser discutido, trabalhado principalmente no meio corporativo, ela existe, é fato. A questão é que a maneira muitas vezes como ela é desenvolvida é totalmente, segundo esse autor e outro que eu vou trazer aqui, muito injusta, porque muitas vezes não depende só do indivíduo, depende das oportunidades e até, por que não dizer, da tal da sorte, em relação a essas oportunidades. E essa sorte, na verdade, ela está correlacionada à realidade que se vive. Se eu vivo numa realidade pobre, miserável, é muito provável que algumas coisas sejam bem mais difíceis para mim do que para aquele ou para aquela que vive numa realidade não tão pobre, ou bem mais rica, ou bem mais tranquila, mais fácil. Então, essas coisas devem, segundo Byung-Chul Han, ser consideradas. Uma outra questão que ele coloca aqui, dentro dessa sociedade de desempenho, em ter que ser o melhor, ter que ter o tempo todo, conquistar, ter sucesso e etc. De alguma forma, correr contra o tempo, muitas vezes, ter metas o tempo todo e lutar por essas metas de forma, muitas vezes, até cega, nos leva ao adoecimento. E aí ele fala desse aumento das doenças neurais, psicológicas, como depressão, síndrome de burnout, ansiedade, síndrome de pânico, entre outras. E, em paralelo, aumento do desempenho da indústria farmacêutica. Então, são alguns paradoxos para se pensar. Outra indicação que eu fiz lá no nosso bate-papo foi deste livro aqui, do Zygmunt Bauman e de Thomas Leontini,
que eu tive o prazer de ser quem fez o prefácio, o autor que fez o prefácio do meu livro, que é Educação Varejista, Balmo e Freire, o Encontro que Não Aconteceu. Thomas Leontini fez o prefácio do livro por esse aproximar, por essa correlação, pelo menos segundo o convite que eu fiz a ele, depois que ele leu as minhas ideias, fez todo sentido ele prefaciar o livro. Bom, mas falando desse livro, Nascidos em Tempos Líquidos, que ele dialoga com Zygmunt Bauman, além de falar dos tempos líquidos, a modernidade líquida, eles colocam como foco a geração líquida. E essa geração líquida, ou seja, os nascidos a partir da década de 80, segundo eles, que são os millennials, né, para muitos autores, geração Y, etc., dentro desse contexto da sociedade de desempenho, são os que mais adoecem, são os que mais os que mais vivem e passam sem ver a vida passar. Muitas vezes aqueles que não conseguem planejar porque não se faz possível planejar, nem sabem o que é isso. E agora, em tempos de pandemia, isso também se faz muito pertinente. Vivemos tempos ainda mais líquidos, ainda mais acelerados. E nesse livro, Nascidos em Tempos Líquidos, eles conseguem mostrar essas diferenças de valores, de visão de mundo entre aqueles que são mais considerados mais velhos, outros, né, de gerações mais antigas e gerações mais jovens, e até das gerações ainda mais jovens, que nasceram após 1980, ou seja, nasceram em 90, nasceram nos anos 2000 e recentemente aqueles que estão nascendo e que nascerão. Então é muito interessante. Enfim, deixo essas duas referências para vocês, para pensarmos sobre esse aceleramento, essa sociedade do desempenho, essa necessidade de muitas vezes ter e não ser, ou mesmo ser frente a algumas pílulas mágicas, alguns modelos ideais, esquecendo-se da essência, esquecendo da importância de se autoconhecer, esquecendo da importância de não só se conhecer, se melhorar, mas também entender por que está dentro dessa realidade, como você pode transformar essa realidade e a realidade do outro que está ao seu lado, das outras pessoas. Qual a diferença que você pode fazer na vida dessas pessoas? E também a influência da tecnologia, como usar a tecnologia a nosso favor enquanto sociedade. A gente pode até citar aqui, não nesses livros, eles não falam especificamente, mas nós temos aí outros livros, outros autores, outras linhas que tratam disso, a sociedade 5.0, né? Então, pensando nessas visões humanológicas, ou seja, a convivência harmônica e de qualidade de vida entre seres humanos e máquinas, e não pura e simplesmente só para melhorar a produtividade, melhorar a indústria. Então, mais ou menos isso. Como eu falei para vocês, eu também citei lá no bate-papo mais um livro, né? Eu indiquei mais um livro que é a Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Porque é interessante, né? É um livro já bastante antigo, entretanto muito atual, que como educadora de nível superior e corporativo, me faz muito sentido entender da educação, entender o que é uma educação libertadora, que gera autonomia para os seres vivos que ali estão aprendendo e ensinando, e o quanto ela é importante dentro desses contextos, né? Então, fica aí essa reflexão, e aí eu deixo uma pergunta para fechar essa reflexão. O quanto você se percebe um sujeito, uma sujeita dentro dessa sociedade mecanicamente do desempenho, e o quanto você está atento ou atento a ela, se permitindo ou não repensar a sua realidade e a sua forma de ser e estar no mundo. Você vive de forma atenta ou desatenta, consciente ou inconsciente? Você vive ou sobrevive? Fica aí a reflexão. Um grande beijo a todos e todas e muito obrigada.